Então, o que acontece? Por que os milagres de Jesus e da igreja? Porque nós somos a continuação da obra que Jesus começou. Ele depositou em nós o poder do Espírito Santo para que o reino continue através de nós. Por isso que ele seleciona 12. E esses 12 não param de crescer. Só naquele episódio de Atos 3, 5.000 almas vão aceitar Jesus. Por causa da cura de um homem que estava parado na porta do templo. Se Pedro e João falam assim, não, peraí, deixa ele parado aí, deixa ele aí onde ele está, porque a gente não pode perder o horário do culto. O milagre não aconteceria na vida de 5.000 pessoas. Está vendo? Então o que é isso? É discernimento. É entender que o culto não acontece quando eles entram no templo. O culto acontece o dia todo. Então, já que o culto já está acontecendo, ele não se importa de perder o horário. E diz a Bíblia que tinha hora, porque está dizendo assim, ó, e Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Tinha hora. Só que eles entenderam que a hora vem e a hora é agora. João 2,24, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, em todo lugar que você estiver, é culto. Todo lugar que você estiver, é bênção. Por quê? O culto está aqui dentro, não está do lado de fora, está aqui dentro. E aqui dentro, a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. O corpo anda de acordo com a motivação que está no teu coração. Então, aqui dentro, tendo culto, vai te trazer para o culto, vai te colocar em ambiente de culto, em ambiente de adoração, e em todo lugar que você estiver se torna um culto. No trabalho, em casa, em qualquer lugar, você está adorando o Senhor. Amém? E aí aconteceu um milagre de 5.000 pessoas, por causa de Atos 3, porque a igreja é a continuação das obras que Jesus começou a fazer. Nós não somos produtos do que o mundo está querendo que a gente seja. Se você se tornar produto do meio que você vive, você deixa de ser mãos e pés de Jesus. E se você deixar de ser mãos e pés de Jesus, você é um projeto que Deus criou, mas que faliu. Para que a gente não seja um projeto falido, não depende mais de Deus, só depende da gente. Porque a palavra está na tua mão, o Espírito está no teu coração, e a oração, e Deus não está distante, porque tem o poder da oração, que te conecta com Deus. Olha só, está entendendo? Então eu só sou um projeto falido se eu quiser, irmã Denise. Só se eu quiser. Se eu me entregar aos problemas que batem na minha porta e às minhas limitações, é um ponto final na minha história. Mas se eu disser, em nome do Senhor Jesus, eu continuo. Em nome do Senhor Jesus, eu não paro. Porque se o inimigo não para, se o diabo, o adversário não para de fazer o que é mal, porque eu vou parar de fazer o que é bom? Se o inimigo não desiste, porque eu vou desistir? Se uma das características do cristão verdadeiro é a perseverança. Está entendendo, irmãos? E a aula de hoje é mais um milagre que Jesus realizou. Propósito do milagre, exaltar a Deus, não o homem. E esse propósito, quando esse propósito visa exaltar o homem, cria um bloqueio dentro da igreja e o milagre não acontece. Então tem muitos episódios que Deus não realizou milagre porque o homem seria exaltado. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Se Deus usar o Johnny para curar alguém, a glória é de Deus, esquece o Johnny. A glória é de Deus, esquece o obreiro, esquece o pastor. Porque senão a gente vai colocar obstáculos para Deus não operar o milagre. Porque o primeiro objetivo do milagre é exaltar a Deus. Por isso que Jesus falou sobre a morte de Lázaro. Jesus disse o seguinte: essa morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome de Jesus seja exaltado. Então, se não for para a glória de Deus, eu não quero nem que aconteça. Porque tem gente enchendo igreja porque ela tem um profeta.
Tem gente enchendo igreja porque lá tem alguém que curou. Ou seja, está seguindo o homem. Era melhor que não acontecesse milagre. Você sabia que no Evangelho de João só tem 7 milagres? Sabe por quê? Sabe por que só tem 7 milagres? Porque João, a gente tem que entender por que cada livro da Bíblia foi escrito. O propósito de João escrever, qual foi? Ensinar os novos convertidos, que estavam se convertendo a Cristo, e apresentar Jesus como Filho de Deus, já que existiam outros que se autodenominavam de Deus. Ele apresenta o verdadeiro, ele apresenta Jesus como verdadeiro, para os novos cristãos que estavam nascendo. E aí, ele entende que o que firma a fé não é milagre, por isso que ele só fala de 7 milagres. E ele passa o tempo todo falando o quê? Da palavra e de Jesus. Porque o que firma mesmo a nossa fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve da parte de Deus, que produz fé no teu coração. O milagre é importante, mas a palavra é o que te firma no caminho. Até porque Lázaro ressuscita, mas vai morrer de novo. Até porque o cego de Jericó presenciou um milagre, mas depois ele morreu de outra coisa. A mulher do fluxo de sangue vivenciou um milagre, só que ela morreu de outra doença, morreu de outra enfermidade. Então o milagre é passageiro, mas a palavra é eterna. A palavra que está dentro de você te leva para o céu para você viver para sempre. Então a gente não baseia a nossa fé em milagre. Entendemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se ele não fizer, ele é Deus. Deus não pode ser deixado de lado porque ele não fez. Porque maior do que aquilo que ele faz é quem ele é. O meu maior milagre é Deus. Se não acontecer outros milagres, não tem problema. O maior já aconteceu na minha vida, que é conhecer a Deus. E conhecer a Deus, do hebraico, Yada. Yada é o hebraico. Quer dizer conhecer. Conhecer, Yada. Você conhece o Mike Tyson? A gente conhece, não conhece? Então, isso aí. A gente conhece o Bolsonaro? Conhece, né? A gente já ouviu falar, né? O conhecer para a gente é um. Para o judeu, a palavra conhecer tem uma outra conotação. Qual é o significado de conhecer para a gente? É o máximo de informação que você tem sobre aquela pessoa. Só que para o judeu conhecer não é o máximo de informação que você tem sobre alguém. É o relacionamento que você tem com essa pessoa. Por isso que diz que Isaac conheceu Rebeca, porque eles se relacionaram intimamente. Quando a Bíblia fala de conhecer alguém, está apontando para um conhecimento, um contato íntimo. Então, a margem do conhecimento, o máximo do conhecimento de Deus, não é o máximo de informação que você tem sobre Ele, mas a quantidade de relacionamento que você tem com Deus. Tem gente que conhece muito a Deus, mas não se relaciona com Ele. Então, o verdadeiro conhecimento que se tem sobre Deus não é informação, é vida com Deus. Por isso que Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só, não era por falta desse conhecimento, de informação, Pai do Senhor, filhão, que o povo estava sendo destruído.
Porque Israel conhecia a lei, irmãos. Israel não conhecia a lei, não matarás? Conhecia. Israel não conhecia a lei, não adulterarás? Conhecia. Não produzirás, não adorarás outros deuses além de mim? Conhecia. Então a questão aqui não era a quantidade de informação, mas a falta de relacionamento com Deus. Não era por falta desse conhecimento, de informação, Pai do Senhor, filhão, que o povo estava sendo destruído, porque Israel conhecia a lei, irmãos. Israel não conhecia a lei, não matarás? Conhecia. Israel não conhecia a lei, não adulterarás? Conhecia. Não produzirás, não adorarás outros deuses além de mim? Conhecia. Então a questão aqui não era a quantidade de informação, mas a falta de relacionamento com Deus. Você sabe, vou entrar aqui, meu Deus do céu. Você sabia que ler a Bíblia uma vez por semana não resolve teu problema? A orelha do pastor esquenta primeiro para esquentar de vocês, porque espada que só corta para a igreja não é a palavra, porque a Bíblia diz que é a espada de dois gumes. Então, se ela não cortar o pregador, não é a palavra, não é a espada de Deus. O pregador que só corta a igreja, ele não está usando a Bíblia, porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Dois gumes quer dizer duas lâminas. Corta lá e corta aqui. Quer dizer, corta aqui primeiro e depois corta lá. Então o pregador que só corta a igreja, que só bate na igreja, não vive aquilo que prega, está pregando tudo, só não está pregando a palavra, né? Quem está sendo abençoado é a igreja. Porque Paulo disse assim, ó, importa que o evangelho seja pregado. Quer ver? Olha lá, ó, Filipenses 1,15, olha o que está escrito lá. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Ó, está pregando o evangelho por inveja, porque quer ser melhor do que alguém. Por porfia, para arrumar briga com alguém, para dizer que prega melhor do que alguém. Olha lá, irmãos. Mas outros pregam de boa mente. Quem é que prega de boa mente? É aquele que prega a verdadeira palavra. É aquele que está assim, ó, pregando, mas está dizendo igual Paulo falou. Não foi, olha só, irmãos, se Paulo disse isso aqui, quem sou eu para dizer outra coisa? Paulo disse assim, ó, miserável homem que sou. Ah, que isso, irmãos? Quem está falando é o bandeirante do evangelho, um dos bandeirantes do evangelho, o apóstolo Paulo. O homem que conseguiu ganhar os gentios, os que não eram judeus. Gentio é todo o povo que não é judeu. Os gentios para Jesus. Ele conseguiu falar uma língua que os judeus não entendiam, mas os gentios entendiam. Aqueles que não tinham contato nenhum com Deus, com o evangelho, com palavra, com hebraísmo, entenderam a mensagem do cara. O homem que ficou 24 horas boiando, depois nos destroços do navio. O homem que ficou preso 2 anos em casa por causa dos judeus. Ele ficou preso do ano 61 ao ano 63 em casa, por causa dos judeus, chamada prisão domiciliar, para que ele não pregasse mais o evangelho. Sabe o que era para Paulo? Paulo era para ser o homem mais revoltado da Bíblia, com crente, porque foram os próprios crentes que prenderam ele dentro de casa. Paulo, se tem um cara que era para sair da igreja por causa das pessoas, era Paulo. Ele ficou, irmão, você quer sair da igreja? Por quê? Ah, porque o pastor não me deu oportunidade, o pastor não me viu, o pastor não falou comigo, não me deu a paz do Senhor. Botei foto lá, o pastor não curte. Tem gente saindo da igreja porque o pastor não curte. Acho que o pastor tem tempo para ficar ali no Facebook curtindo as fotos dos membros da igreja todinho. Aí, quer sair por quê? Por causa disso. Pastor, eu quero sair da igreja. Por causa de quê? Por causa de problema. Irmãos, Paulo boiou 24 horas no destroço do navio. E estava dando glória a Deus porque sobreviveu, um montão de gente morreu. Paulo desceu num cesto, num muro do tamanho dessa igreja aqui, ó, num cesto. Porque o imperador fechou a cidade e falou, ele só sai daqui vivo ou morto hoje. Só sai daqui morto. Fechou a cidade. Aí os irmãos desceram ele pela janela num cestinho, para ele fugir da cidade de Damasco.
Se tem um homem que era para ser revoltado com igreja, com crente, era Paulo, sabe por quê? Porque ele ajudou todo mundo. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, as últimas palavras de Paulo, ele fala: na minha audiência ninguém apareceu para me defender. Tem certeza que você vai abandonar Jesus por causa das pessoas? Paulo entendeu que o relacionamento que ele tinha com os irmãos poderia até ser abalado, porque relacionamento não depende só de um, depende dos dois. Relacionamento é construído com 4 mãos, não com 2. Relacionamento não depende só do lado de cá, depende do lado de lá. Mas ele entendeu, meu relacionamento com os irmãos pode até ficar abalado, não por causa de mim, por causa dos outros. Mas o meu relacionamento com Deus não vai ser abalado por nada nessa vida. Então, isso é cristianismo. É o que a Nena estava falando. Se não te cortar, o que vale para Jesus não é o que você faz para Ele, mas a renúncia. Sabia que a renúncia conta muito para Jesus? Não é aquilo que você está disposto a dar para Jesus, é aquilo que você está disposto a perder por causa dele. E por causa dele, eu, na razão, perdoo o meu irmão. Por causa dele, eu vou ter que aprender a sofrer o dano. Paulo falou, chateado com a igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 1. Vocês não sabem sofrer o dano de umas coisas bobas? Se Paulo está sofrendo dano a ponto de morrer, por que eu não vou sofrer o dano, irmãos? Abrindo mão da minha razão. Às vezes, para você ficar bem com Deus, você vai ter que abrir mão da sua razão, porque o evangelho que está em evidência no evangelho, na tua vida com Deus, é a renúncia que você está disposto a fazer. Se você não consegue abrir mão de pequenas coisas, renunciar a pequenas coisas, como é que Deus vai te convidar para entrar em águas profundas, renunciando coisas maiores? Sabe por quê? Deus contou com Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo? Sabe por que Deus contou com Paulo sendo decapitado? Sabe por que Deus contou com João sendo degolado? Sabe por que Deus contou com eles para essas águas profundas de altas renúncias? Porque eles aprenderam a abrir mão de coisas pequenas. Será que Deus pode contar contigo para esse ministério? De abrir mão de coisas pequenas para te levar para coisas maiores? Então, uma leitura de Bíblia por semana não resolve o teu problema. Pastor, por que você está dizendo isso? Por causa de uma séria pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos. Uma séria e verdadeira pesquisa foi realizada e descobriram que uma vez de Bíblia por semana não resolve o problema do cristão. Não o deixa mais capacitado em nada. 2 vezes também não. 4 também não. 3 também não. 4 já começa a mudar o cenário. Pesquisaram e viram que a ansiedade sumiu. A depressão foi embora. Depois de 4 vezes lendo a Bíblia por semana. E se fizer 5, 6 e 7, que é uma vez por dia, todo dia lendo a Bíblia, a coragem de falar sobre a fé aumentou nos irmãos. Os irmãos começaram a sentir ousadia para falar de Jesus, porque a palavra começou a produzir um resultado extraordinário na vida deles. Isso é pesquisa, é fato. Então, mergulhe na palavra, busque a palavra, porque o que te mantém de pé não é o milagre, lembra que eu falei? É a palavra. Por isso que João vai falar só de 7 milagres, porque para firmar a fé de alguém, tem que produzir uma estrutura aqui dentro dele, não é milagre que produz. Milagre aumenta, a nossa fé aumenta, mas o que produz resistência é a palavra, porque nem sempre vai acontecer milagre,
mas sempre haverá palavra. Quer ver um exemplo na Bíblia? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias falou assim, ó: a partir de hoje não chove mais, nem orvalho nem chuva descerá. Nem orvalho nem chuva descerá. Versículo 2: e veio sobre Elias a palavra do Senhor. Então quer dizer que não descia mais água, não descia mais orvalho nem chuva, não tinha mais milagre, mas tinha palavra. Está entendendo? Faltou milagre, mas não faltou palavra. Nem sempre vai ter milagre. Por isso que Abacuque escreveu dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e as malhadas faltem no curral, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, porque nem sempre tem milagre, mas sempre tem Deus na sua vida, que é o maior milagre. O maior milagre que você podia vivenciar é ter Deus na sua vida. Por quê, pastor? O inacessível se tornou acessível para você poder tocar nele. Isso é o maior milagre. Por quê, pastor? Ter Deus na sua vida abriu a porta para você entrar num lugar que você não tinha nada a ver com ele, que é o céu. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Sabe o que eu mereço? Às vezes a gente fala assim: como é que está fulano? Eu estou bem melhor do que eu mereço. Merece o quê? A gente não merece nada. A gente merecia morte eterna. Porque essa natureza que você sabe que puxa para a contramão de Deus, você sabe. Então você sabe o que você merecia. Por quê, pastor? Porque essa natureza só vai na contramão de Deus. Se não fosse Jesus descer para nos salvar, nós não se voltaríamos para Deus. Então qual seria o nosso destino? É isso que você merece. É isso que você merecia. Por isso que Paulo vai dizer: miserável homem que sou. Conhecer do hebraico Yada. Conhecer não é a quantidade de informação que você tem sobre alguém, mas o grau de intimidade que você tem com essa pessoa. Então quem conhece Deus não é aquele que tem... Irmãos, tem pessoa que sabe muito mais de Bíblia do que eu. E olha que eu não sei nada, mas esse nada que eu sei é um pouquinho no reino. Desse pouquinho, tem gente que sabe muito mais do que eu e está desviado. Está afastado. Virou ateu. Tem gente que estudou a Bíblia e virou ateu. Como é que pode isso? Está entendendo? Porque o nível de conhecimento não determina nível de relacionamento. Rapaz, hoje o maçarico está ligado, hein? Hoje a espada está desembanhada. Está entendendo? Conhecimento é uma coisa, relacionamento é outra. Você precisa brigar com você mesmo. Você precisa dar uma bronca em você mesmo e falar: para com essa vida de sem Bíblia, sem Deus. Para com essa vida de passar o dia sem se relacionar com Deus. Briga com você mesmo. Dá uma bronca em você mesmo. Proteste contra você mesmo. Porque o Hamilton costuma estragar tudo. Se eu deixar o Hamilton falar, ele estraga tudo. É na marra mesmo. Não é acordar e abrir o celular, é acordar e abrir o coração diante de Deus. Não é acordar e abrir o celular, é acordar e abrir a Bíblia. Pastor, o senhor me confronta, eu estou aqui para isso. Faça, não, então tá bom, o pastor está maluco, tá bom, eu aceito o título de maluco. Mas, por favor, faça o que eu estou te falando para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Muda tudo, irmãos. Porque as coisas só mudam se eu mudar. Amém? É o que Deus está cobrando de mim. É o que Deus está cobrando de mim. Atitude. Postura. Postura. Vida com Deus. Amém. Irmãos, sabe por quê? A gente tem que pensar assim, porque eu já vi muita gente quase salvo.
Eu conheço muita gente que foi quase salvo, porque ele foi quase crente aqui na terra. Está entendendo? Porque ele não passou do quase. Quase que ele foi um amante da palavra de Deus. Quase que ele foi um homem ou uma mulher de oração, mas não foi. Quase. Quer ver um exemplo? Poxa, não vou falar não, que é a pregação de hoje à noite. Mas vou falar. Vou falar. Aqui. Ó. Noemi, Ruth e Orfa. Conhece a história, né? Elimeleque morre, que é o marido de Noemi. Ela perde os 2 filhos, aí fica órfã de filha e viúva. Aí sobra quem? Ruth e Orfa, 2 noras, que eram as noras dos filhos que Noemi perdeu. Aí beleza. Como Noemi não tem mais filho para oferecer, órfão vai meter o pé. Certo? Porque tem gente que só deixa quieto. Aí, órfão vai vazar. Ruth vai ficar. Certo? Ruth vai ficar, vai voltar para a cidade de Belém, vai se relacionar com o povo de Deus, e ela vai dizer: o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Isso aqui dá pregação para hoje à noite, não perde não. Não vou falar não, senão vai cortar o rolo. Ainda tem mais coisa para vir aí. Aí, Orfa vai embora e Ruth fica. Ruth muda de vida. Ela entra para a genealogia de Jesus. O nome dela vai ser citada na parentela de Jesus. Ela vai ser avó de Davi, bisavó de Davi. Entrou para a história. Só que Orfa é quase crente. Orfa tinha a mesma chance de ter o mesmo destino de Ruth, mas ela voltou para trás. Aí, moral da história, estava quase mudando de vida, mas você voltou. Estava quase chegando onde Deus queria, mas você desistiu. Só que o projeto aqui não é desistir. O projeto chamado igreja é continuar. Por isso que ele disse: se depender de mim, as portas do inferno não prevalecerão. Mas não desista, tá? É isso que Deus está falando. Que se depender dele, ele te defende com unhas e dentes. Agora, você vai querer ficar debaixo dessa proteção? Eis a questão. Amém? Então, estava quase mudando de vida. Então, nossas atitudes falam. Lucas 17, 11, né? Está escrito assim: e aconteceu. Está escrito aconteceu aí? 17, 11? Por que está escrito aconteceu? É tipo assim, ó. Se vão acreditar ou não, aí é com vocês. Mas aconteceu, tá? Se vão acreditar na minha... Já nasceu a lição, quer ver? Ó? Se vão acreditar na minha conversão ou não, é com as pessoas. Mas já aconteceu alguma coisa aqui dentro. Se vão duvidar se você é crente ou não, é com eles. Se vão duvidar se existe céu ou inferno, fica a critério do ser humano. Mas já aconteceu, tá? Tem um céu preparado e um inferno. Tem um inferno preparado? Tem, mas tem um céu preparado também. Aconteceu já, hein? Se vão acreditar que Jesus ressuscitou ou não, com eles mesmo. Se vão dizer que ele foi apenas um filósofo, apenas um influente, ou influencer, se ele foi apenas um coach, se foi apenas um profeta, Jeremias, Elias, com ele mesmo. Mas já aconteceu, ele ressuscitou, tá? Então, para de viver como se você servisse um Deus morto. Se você servisse um Deus morto, eu concordaria que você voltasse no caminho. Eu concordaria com a tua desistência. Mas já que você serve um Deus que está vivo e reina para sempre, isso não tem nada a ver com a fé que você está seguindo, tá? A fé que você está seguindo não te chama para desistência. Te chama para perseverança. Por quê, pastor? A proposta que a fé te apresenta é muito grande para você desistir. A proposta que Deus te apresenta é grande demais para você parar.
Então, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: tem muitos valores, muita coisa boa envolvida aí para você ficar na margem desse rio. Tá bom? Eu até entendo que no começo a gente fica na margem, que a gente está aprendendo. Mas aí Paulo falou, pelo tempo, Paulo falou, tá? Não foi eu não. Pelo tempo que você já tem na caminhada, ele falou assim, já era para vocês serem professores. Foi, irmão, está escrito, tá? Se quiser eu mando a referência, só me cobrar que eu mando a referência lá no grupo. Não vou lembrar a referência agora, porque tem coisa que você lê na Bíblia e tudo que você vai lembrar. Mas está escrito. Ele falou, ó, pelo tempo que vocês têm andando com Deus, já era para vocês serem professores, tá? É Paulo dizendo o seguinte, já era para vocês terem saído do nível do tornozelo há muito tempo. Já era para vocês estarem inundados, porque a proposta do Evangelho é essa. Ele não aceita estagnação. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Por isso que a Bíblia diz, Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Por isso que Paulo falou que não andamos por vista, mas andamos por fé em fé. Ó, de glória em glória. Está vendo como é que ele fala? Por isso que o provérbio diz que a luz do sol é como que a luz do justo é como a luz do sol, que nasce lá, vem crescendo, vem nascendo, vem crescendo, vem nascendo, vem crescendo, vem nascendo, daqui a pouco é meio-dia. É isso que ele falou, dia perfeito. Então, assim, a proposta é essa. Tem muita coisa envolvida para você parar. Tem muita coisa envolvida para você seguir Jesus na margem. Ok? Ah, pastor, mas ele mandou para o mar. É beleza. Tá certo, botei lá no grupo essa semana. Jesus só manda para o mar quem é discípulo. Quem está na multidão, ele diz, pode ir embora. Mas quem é discípulo, ele chama, vem viver experiências comigo. Experiências que começam com dor, mas terminam com glória. É melhor começar com dor e terminar com glória, começar sendo aplaudido com glória pelos homens e terminar na dor. E aconteceu. A primeira lição, acredite ou não, coloque aí, aconteceu. Rio Jordão quer dizer Yerad no hebraico, quer dizer aquele que desce. Ou seja, está apontando para aquele que desce, Jesus, que vai ser um rio passando em todos os territórios. Olha lá, passou na Galileia, passou na Samaria, está indo para Jerusalém, na Judéia. Então Jesus, ele cortou todas as regiões descendo. A vitória de Jesus não foi subindo, foi descendo. A vitória de Jesus não foi se engrandecendo, foi se humilhando para exaltar o Pai e o Pai exaltando ele. Está entendendo? Não vista a roupagem dessa sociedade que prega que você tem que sair por cima, que prega que você tem que estar sempre certo, que prega que você nasceu assim, tem que morrer assim. Não vista a roupagem dessa sociedade que só te transforma num ser humano pior. Porque o Evangelho te confronta? Porque é o confronto que te ensina, é o confronto que te transforma. O conforto que a sociedade prega não muda a sua realidade com Deus. Só o confronto, irmãos, que te traz para cima. Só o confronto que muda você para melhor. Se você vestir a roupagem que o mundo apresenta, você só mudou de endereço, mas não mudou de atitude. Se você vestir a roupagem que a sociedade está querendo que você vista, você está parecido com tudo, menos com Jesus. Ai, meu Pai. Se você vestir a roupagem que o mundo quer que você vista, você vai estar configurado conforme o mundo quer e desconfigurado de Deus. E a única configuração que me deixa imagem e semelhança de Jesus é a configuração que o céu tem para me dar. Por quê? Imagem e semelhança foi o que Adão e Eva perderam. Imagem e semelhança foi o que Jesus conquistou na cruz do Calvário de novo. Quer ver? Adão não era o jardineiro? Não era o jardineiro? Não era o jardineiro que cuidava do jardim?
Como é que Jesus se apresenta depois de ressuscitado? Jesus se apresentou para a mulher, e ela olhou e falou: é um jardineiro. Só que ela se enganou, não era o jardineiro, era Jesus. Só que é profético isso, sabe por quê? O jardim que Adão não lavrou e cuidou, Jesus restaurou e cuidou. Ele é apresentado como um jardineiro na Bíblia. Está entendendo, irmãos? A configuração que você precisa está no jardineiro. Então, aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou. Então, você não pode vestir a roupa que o mundo quer que você vista. Jesus desceu. Aqui, ó, só para você ter uma noção, isso aqui, ó, está a 400 metros abaixo do nível do mar. Copacabana está a 1 metro. Essa é a parte mais baixa da terra. De relevo, tirando o mar, né? De relevo, essa é a parte mais baixa da terra. É tipo assim, se é para descer, até geograficamente Jesus estava disposto a descer. E interessante que ele não só desceu geograficamente, mas humilhou-se a si mesmo. É interessante isso aqui, humilhar-se a si mesmo, sabe o que é isso? Para eu descer, eu não preciso que alguém me humilhe. Eu me humilho. Quando alguém vem dizer que eu não presto, eu já sei que eu não presto. Por quê, pastor? Porque se tirar Jesus de mim, irmã Letícia, não sobra nada. Aí você tem certeza que você vai abandonar Jesus, seu nada? Tem certeza que você vai largar o caminho? Sabe o que vai sobrar de você? Nada. Por que ninguém dava nada para o filho pródigo? Porque ele não valia nada sem o pai. Está entendendo? Por que ninguém dava nada para o filho pródigo? Porque não valia mais nada. Perdeu o pai. Por quê? Aqui. Para você levar para casa. Ele não pediu a herança? A herança não acabou? Então ele descobriu que a herança não era aquilo que ele tinha na mão, era aquilo que ele tinha com o pai. Ele descobriu que a verdadeira herança dele não era o dinheiro, era a presença do pai na vida dele. O dinheiro acabou, mas o pai ficou. Então está dizendo aí que Jesus passou por Samaria e Galileia. Então Jesus está saindo da Galileia, está passando na divisa. Ó, a divisa aí, ó. Tá aí, ó. Pronto. Não ficou mais fácil você compreender? Olha lá, ó. E passou pelo meio, na divisa de Samaria e Galileia. Por que Samaria e Galileia? Porque esse leprosário ficava em Samaria e Galileia? Porque judeu e samaritano não se beija, não se bica. Então é o seguinte, coloca esse leprosário na divisa, porque para quem é samaritano, não dizer que é judeu. E quem é judeu não falar que é samaritano, está na divisa. Só que Jesus não quer saber de divisão nenhuma, ele veio fazer ponte. Só que Jesus não está interessado em ver quem está certo, quem está errado, ele quer fazer aliança. Para Jesus, essas questõezinhas aí boba, essas picuinhas, está entendendo? Essas picuinhas que atrapalham ministério, que atrapalham a unidade, que atrapalham a igreja, tem que ser vencida e não fortalecida. Tem que ser colocada de lado e não ser evidenciado, porque às vezes é mais evidenciado uma picuinha dentro da igreja do que tudo de Deus que foi falado ali no púlpito. Está entendendo, irmãos? Por isso que Jesus não está nem aí para essas questões humanas. O negócio dele é céu. O alvo de Jesus é céu. Por isso que Paulo falou, esquecendo-me, esse esquecendo daqui é perdoando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Vou usar minha palavra, nas minhas palavras. Estou autorizado a prosseguir. Eu só estou autorizado a prosseguir quando eu consigo deixar. Amém? Porque eu tenho que entender
que o que Deus tem comigo é maior do que aquilo que tentaram fazer contra mim. O que Deus tem comigo não pode parar nas minhas limitações. É igual Neemias, eu sei que tem Sambalate, sei que tem Tobias, sei que tem Gesem, tem Semaías, que é o profeta comprado para trair Neemias. Só que aí vem o mensageiro. Aí ele fala o mensageiro, olha só, avisa para todos eles, para toda essa oposição do diabo, que não mete a mão e não ajuda, que não faz e não quer ajudar, que não ajuda e quer que dá errado, porque não está ajudando, avisa para esses servos do cão que a obra de Deus na minha vida vai continuar. Ele disse assim, estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar, eu não posso descer. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou num nível alto, se eu parar eu desço. Ele está dizendo o seguinte, eu sei o nível que Deus me colocou. E detalhe, quer pegar uma para tu levar para tua casa? Se tu não entender nada da aula que esse magrinho está falando aqui, se você entender isso aqui, já ganhou a aula. Neemias está trabalhando por tempo determinado. O rei falou, você vai, mas quando eu te chamar, você volta. Pastor, quer dizer isso? Poxa vida. Cadê a câmera? Foca aqui, ô cameraman. Foca aqui, foca em mim. Quer dizer que uma hora o rei vai te chamar. Aí, Arthur, você está trabalhando por um tempo determinado. Vai chegar uma hora que o Rei dos Reis vai te chamar. Então, irmãos, aproveite, porque você está aqui até o Rei te chamar. Faça logo o que tem que fazer, porque até o Rei te chamar de volta. Depois que o Rei te chamar de volta, não tem como fazer mais nada para Jesus. Depois não tem como mais vir para a EBD. Está entendendo, irmãos? Nós estamos aqui até o Rei chamar a gente de volta. E quando o Rei chamar, a obra que ele contou contigo vai estar concluída ou vai estar pela metade? Estou tentando prosseguir aqui na aula, mas está difícil. Está entendendo? Porque quando Neemias volta para a fortaleza de Suzã, a Bíblia está dizendo o seguinte, em 52 dias a obra foi concluída, as portas estavam instaladas e o muro estava edificado. Quando Neemias volta, ele não volta de mão vazia, irmãos. É Deus falando com a gente nessa manhã, não saia de mãos vazias. Seja mãos e pés para alguém. Faça a obra que Deus colocou na sua mão. Não perca tempo com o negócio de quem é judeu e quem é samaritano. A sua luta não é, a sua bandeira não é quem é judeu e quem é samaritano. A tua bandeira é outra. Tua causa agora não é mais causas humanas. Tua causa agora não são causas pessoais. Porque se você se apegar em causas pessoais, você vai querer sempre estar certo. Você vai sempre querer vencer a DR. Mas se você entender que a sua camisa é outra, que a sua bandeira é outra, nada mais te para. Por isso que Deus falou para Josué, Josué, Moisés morreu, mas não tem problema não, eu estou vivo. Josué, ninguém poderá te resistir. Samuel está ligado, varão. Não é à toa que é aquele que ouve. Samuel quer dizer aquele que ouve.
É porque tem gente que escuta, mas tem gente que ouve. Ai, Samuel, para que tu vai aparecer, Samuel? Agora, logo na hora. Já me deu inspiração aqui, Samuel. Aí vem a pergunta, tu está aqui, mas você está aqui? Aí vem a pergunta, você está ouvindo ou você está escutando? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ouve, não é aquele que escuta. Está vestindo outro uniforme. Teu uniforme agora, irmãos, mudou. Eu vou falar aqui para os candidatos a batismo, e eu vou falar sobre isso. Teu uniforme mudou. Agora teu uniforme não é o uniforme do mundo, não é a roupagem do mundo, é a armadura do Espírito. Agora é Efésios 6,11 a tua realidade. Revestivo de toda a armadura de Deus. Agora, você tem que entender que tudo novo se fez. Você agora tem um novo nome, escrito no livro da vida. Você tem uma nova família. Não que você tenha que largar a tua família biológica, não é isso não. Calma. Jesus falou, minha família é aquele que faz, família espiritual. Tá? Família espiritual. Tem uma nova família, e já que você tem um novo nome, uma nova família, então você tem uma nova terra. Então você tem uma nova pátria. Quem tem essa novidade de vida, não vai se perder nesse pedacinho de terra. Não vou, irmãos, não vou. As questões daqui vão ficar tudo aqui. Então eu prossigo. Eu não sou judeu nem samaritano, eu sou de Deus. Ok? Eu não estou nem do lado A, do lado B. Dentro da igreja não tem facção. Pronto. Falei. Dentro da igreja não tem facção. Não tem lado A, lado B, divisa. A igreja não é um território de Israel dividido. A igreja é uma nação cujo Deus é o Senhor. A igreja não é um membro, é um corpo. A igreja não é um monstro com várias cabeças. A igreja só tem um cabeça, Jesus Cristo. Então, se você não mudar, você está parecendo com tudo, menos com o corpo de Cristo. Está entendendo, irmãos? Se eu tentar ir para Jerusalém com os costumes de Babilônia, está entendendo, irmãos? Só mudei de endereço, não mudei de atitude. Aí não adianta. Então, Jesus não tem essa briguinha aqui, ó. Eu estou fora. Estou fora. Por quê? Ele vai entrar em Samaria, vai salvar a mulher samaritana na beira do poço. Estou fora, porque o que vai voltar para agradecer é um samaritano. Estou fora dessa briga. Eu não vim aqui, Jesus está dizendo o seguinte, a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Minha luta é outra. Minha luta não se resolve nas esferas pessoais e humanas. A minha luta é contra principados e potestades. Por isso que falaram, Jesus vai vir brigar com os romanos. Esquece essa briga, minha briga é outra. E vai implantar o reino dele aqui na terra e vai ser um estrategista militar. Por isso que os discípulos no caminho de Emaús estão voltando. Estão com ideologias erradas sobre Jesus. Toda visão distorcida sobre Jesus prejudica o seu desenvolvimento na fé. Por isso que eles estão voltando. Porque estão achando que Jesus vai vir brigar com Roma. E eles falaram assim, e nós achamos que era ele que iria redimir Israel. Era ele sim. Só que não é redimir politicamente, é redimir espiritualmente. Porque politicamente, até hoje, nunca teve um reinado que se mantesse no topo a vida toda. Agora, espiritualmente, tem um reinado que subsiste eternamente, que é o de Jesus. Cadê a Babilônia? Todo mundo queria fazer parte da Babilônia. Cadê ela?
cadê o Império Persa? Cadê o Império Medo-Persa? Cadê o Império Romano, que era a potência mundial na época de Jesus? Eram eles que crucificavam, porque desafetos eram crucificados. Era Roma o império dominante. Cadê? Cadê Roma? É a Itália hoje. Itália é o império dominante? Não é. É o império europeu. É um império? Não, é um país europeu. Mas não é o império dominante. Cadê? Cadê os reinados? Irmãos, é por isso que o que Jesus veio mexer e consertar é o espiritual, porque sem o espiritual o material morre, o material desiste, o material para. É por isso que eu falei, um dia de Bíblia não resolve teu problema por semana. Porque a estrutura que o material precisa está dentro do espiritual. Não, nós não somos movidos por essa estrutura aqui, essa estrutura aqui para você. Um probleminha você joga a toalha. É por isso que você tem que se fortalecer por dentro, igual a arca, se betumar por dentro, para que nasça uma estrutura inabalável do lado de fora. Você olha problemão como probleminha. Coisas que iriam te parar não vão parar mais, porque tem uma estrutura aqui dentro dominando essa carne. Continuamos. E entrando numa certa aldeia, saiu ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: vão e mostrem ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graças a Deus. E esse era o quê? Samaritano. Olha aí, samaritano. E respondendo Jesus disse: não foi 10 pessoas curadas? Onde é que estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Vem cá. Alguém responde essa pergunta de Jesus? Ninguém responde. Reparou? Jesus falou assim: não foram 9 curados? 10 curados? Cadê os outros 9? Ninguém responde essa pergunta de Jesus. Sabe por quê, irmão Aurinete? Porque eu não posso responder pela salvação dela. Eu posso ajudar, posso orientar, mas eu não posso responder pelos outros diante de Jesus. Por isso que ninguém responde. Porque Deus não tem netos. Deus não tem netos, só tem filhos. Pegou a visão? Conseguiu pegar? Conseguiu pegar essa visão, irmãos? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Porque família de Deus só é filhos. Quer ver? Então vamos para a Bíblia. Porque alguém pode falar assim: não, eu não sirvo ele não, mas o meu pai, que é filho dele, serve, então eu sou neto. Isso aí. Não. Quer ver? Só existe filho. Vamos ver? Ai, meu pai. Por isso que ninguém responde nada, Arthur. Quer ver? Olha lá. João 1,12. Olha lá. Deus não tem neto. Não falei que Deus não tem neto? João 1,12. Mas a todos quantos receberam Jesus, tá? Aqui é Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus não tem netos, só tem filhos. Pegou a visão? Conseguiu pegar? Conseguiu pegar essa visão, irmãos? Deus não tem netos, Deus só tem filhos.
Porque família de Deus só é filhos. Quer ver? Então vamos para a Bíblia. Porque alguém pode falar assim, não, eu não sirvo ele não, mas o meu pai, que é filho dele, serve, então eu sou neto. Isso aí. Não. Quer ver? Só existe filho. Vamos ver? Ai, meu pai. Por isso que ninguém responde nada, Arthur. Quer ver? Olha lá. Ó, João 1,12. Olha lá. Deus não tem neto. Não falei que Deus não tem neto? João 1,12. Mas a todos quantos receberam Jesus, tá? Aqui é Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá vendo, irmão? Como não tem como foi boa, né? Prestar conta pelo outro, não tem como. Eu dou conta de mim. Então, por quê? O leproso não pôde dar conta daqueles que não vieram para o culto. Eu fiz minha parte, Senhor. Deu 18 horas, eu estou aqui. É claro, tem as pessoas que não podem, né, estar no culto, a gente entende isso aqui. Mas e os outros? Não sei. Fulano disse que não ia poder, não, amém, glória a Deus. Mas e os outros que podiam e não veio? Aí eu não sei, Senhor. Está entendendo, irmãos? Eu estou falando de culto aqui para exemplificar o que vai acontecer lá em cima. Está entendendo? Lá em cima é Romanos 14,12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus naquele dia. Ai, meu marido, ai, minha esposa, ai, meu filho. É você. Quando Deus tirou Ló da cidade, ele falou assim, quando Ló percebeu que a esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal, ele, vou olhar também, vou parar também, vou... Aí Deus olhou e falou, Ló, escapa-te por tua vida. Como assim? Escapa-te por tua vida. Então quer dizer que não tem como eu escapar pela vida do Caio? Não. Não tem como eu escapar, eu queria, irmãos, escapar pela vida do Arthur, dos irmãos? Não tem. Eu escapo pela minha vida. Por quê? Salvação é decisão pessoal. Salvação é decisão pessoal. Não adianta. Aqui. Se você não for com a cara de Jesus, não vou conseguir te convencer. Por mais que eu lute aqui nessa igreja para trazer as pessoas para a salvação, que a missão do pastor é essa, né? Cuidar como se fosse, diz a Bíblia, cuidar como se fosse dar conta dessas almas. Como se fosse. Então, como se eu fosse dar conta de vocês, que não é, a realidade é que cada um dá conta de si mesmo, mas eu trabalho, conforme a Bíblia está mandando, como se eu fosse dar conta, que é para me dedicar ao máximo. Por mais que essa fosse a minha vontade, eu queria muito que você fosse com a cara de Jesus. Aí, com a cara dele. Aí, fazer o quê? Vou fazer o quê? Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Pregou bem, perdoou, ensinou. E tem pessoa que não vai com a cara dele. Ainda tem gente que fala assim, eu quero andar com Jesus no céu. Deve ser uma maravilha. Tu está andando com ele na terra, criatura? Está entendendo? Quer andar com Jesus no céu, mas não anda com ele na terra. Está entendendo? Por quê? Aqui, a jogada toda está aqui, não está lá. Vou te explicar por quê. Para andar com ele aqui, você vai ter que abrir mão de um montão de coisa. Mas para andar com ele lá, só tem ele e você, não tem como. Está entendendo? Lá não tem renúncia. Lá não tem outras opções. É você e Jesus. Aqui não, a jogada toda está aqui, por quê? Porque aqui você tem a opção de andar com
tudo, acreditar em tudo, ser um panteísta na fé, acreditar num montão de deuses, seguir um montão de estilos de vida, mas você escolheu andar de mãos dadas com Jesus. Então, seu estilo de vida aqui já está determinando o seu estilo de vida depois daqui. Ainda bem que está gravando. Aí vamos lá. Comecei, agora que vai começar as lições. Olha que legal. Ai, meu, anota tudo, irmão. Anota tudo que for bom, anota. Tá entendendo? Eu sou assim, caneto tudo. Vamos lá. Eles são judeus e samaritanos. Não é verdade? São judeus e samaritanos. Eles estão unidos ou desunidos? Unidos. Por que eles estão unidos? Eles estão unidos pela desgraça. A desgraça une também. Bota aí, unidos pela desgraça. Primeira edição, segunda, terceira, quarta, não sei. Amém? Unidos pela desgraça. Por que eles estão unidos? Porque está todo mundo leproso. Não tem como, agora tem que se unir. Ah, mas vem cá. E as questões de judeu e samaritano que não se falam? Como é que a gente resolve isso? Esquece isso. Existe uma causa maior agora. A lepra. E agora, não tem que se unir? É que tem família que está todo mundo brigado. Tem família que está, olha aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tem família que está todo mundo brigado um com o outro. Aí Deus permite uma desgraça acontecer, aí todo mundo se une. Está entendendo? Acontece um episódio ruim, alguém fica doente e fulano está doente, está precisando de ajuda, vamos se unir. A partir de uma desgraça aconteceu, né, uma união. Aparece. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eles estão unidos pela desgraça. Por quê? A desgraça também une. Quer ver? Drogado procura drogado, pinguço procura pinguço. A desgraça também une dessa forma. Eu falei da família, tem essa forma de vício. Os enfermos se procuram também, por causa da desgraça. Lembra do tanque de Betesda? Os enfermos estavam todos juntos, porque todos eles tinham algo em comum, uma desgraça. Cada um deles tinha uma enfermidade. E estão todos juntos. A ideia não é se unir pela desgraça, a ideia é se unir pela graça. Está entendendo? Pegou? Vou explicar. Se a causa de Cristo não nos unir, outra causa não serve. Está entendendo? A graça colocou a gente no mesmo nível. Estamos unidos pela graça. Essa graça nos uniu. Então, não vamos precisar da desgraça para se unir, porque a graça de Deus nos uniu. Não vamos precisar de episódio ruim para se amar, porque a graça de Deus já nos alcançou, e nós somos unidos por causa da mesma graça que me alcançou, te alcançou também. Lembra que eu falei? Não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Então é isso que tem que fazer diferença. Não é a desgraça, tá? Não é a desgraça, é a graça. Aí eles estão lá, unidos, caiu por terra todas as divisões, teve que se unir. Não teve jeito. Ah, mas é um judeu, samaritano. Teve que se unir. Aí Jesus, né, está passando, eles estão leprosos.
E o que era a lepra naquela época? Dificilmente tinha cura para a lepra. Dificilmente tinha cura para a lepra. A lepra, ela tirava a sensibilidade, tá? Se você parar de ler Bíblia e orar, parar de ter vida com Deus, você vai virar um leproso espiritual. Sabe qual é o primeiro efeito da lepra? É a sensibilidade. Ela te deixa insensível. Você pode enfiar um espeto no dedo do leproso que ele não sente. O pastor está pregando, o pastor está falando, Deus está usando o pastor e tu não está sentindo nada. Sabe por quê? O problema não está nem naquele culto. O problema é o que está acontecendo antes de você vir para o culto. Ou o que não está acontecendo antes de você vir para o culto. Aí tudo fica chato. É claro que às vezes a gente vem até passando mal, é aquela guerra, né? Uma guerra. Irmão, aqui tem um pastor compreensivo, fica tranquilo, que se eu não ajudar, eu não vou te atrapalhar, não, pode ter certeza. Mas se você não sentir nada no culto, revise sua vida com Deus, faça a experiência que o Magrinho falou. Lê a Bíblia todo dia, ora todo dia e tente vir em todos os trabalhos que você puder na igreja. Pode ver se não revoluciona. Muda tudo. Muda tudo. Qualquer coisinha vira motivo para você glorificar a Deus, até provação, até luta. Opa, maravilha. Teve gente que deu glória a Deus na Bíblia porque se foi achado digno por Deus de passar por aquela prova. Tu acredita nisso? Teve gente que falou assim, não quero livramento não. Tu acredita nisso? Está escrito isso na Bíblia? É porque não dá tempo. Depois você lê Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. A Bíblia diz que teve gente que falou assim, eu não quero livramento, para me ficar melhor ainda na fita com Deus. Estão dizendo o seguinte, a gente, com livramento ou não, eu quero estar com Jesus. Irmão, que nível? Que nível? Eu quero esse nível para mim. Nós como pessoas, como seres humanos, tem que visar só aquilo que é bom para a nossa alma, para a nossa vida. Bons exemplos. Aí eu olho para Paulo e falo assim, quando eu crescer, quero ser igual esse cara. Porque ele falou, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando alguém. Se ele está imitando alguém, se eu imitar ele, na verdade não é imitação aqui, não é se vestir igual ele se veste. As pessoas estão querendo imitar os bons exemplos assim, se vestindo igual ele se veste, falando igual ele fala, tendo o que ele tem. O verdadeiro exemplo não é para ser seguido assim, é para se inspirar no estilo de vida daquela pessoa, aí sim. Não é para imitar. Por quê, pastor? Quem imita se limita. Aí a lepra comia tudo, né? Orelha, nariz, dedos, pés, ia comendo a pessoa viva. Só que é o seguinte, alguns deles estavam em estágios diferentes. Uns não tinham orelha, outros não tinham nariz, outros não tinham a ponta dos dedos nem as unhas, mas todos tinham uma coisa em comum: voz para clamar. Está entendendo? Por quê, pastor? Porque independente do estágio de problema ou condição espiritual que você se encontre, você vai sempre ter voz para clamar ao Senhor. Pastor, estou passando uma luta severa, uma luta ferrenha. Fala aí. Ah, tu está falando? Então tu não tem voz para clamar. Pegou essa aí? Pega essa aqui agora. Eles não têm dedo, não têm orelha, Arthur, e não têm nariz. Mas eles têm voz para clamar, não tem? Então eles vão usar o que tem para conquistar o que não tem mais.
Está gravado, hein? Então, calma aí. Eu não tenho, mas o que eu tenho é igual Bartimeu. Eu não tenho olho, visão, mas eu tenho voz para clamar. Então eu vou usar o que eu tenho e em nome de Jesus Ele vai me dar o que eu não tenho. Então o que você não tem hoje? Beleza. O problema, Arthur, sabe qual é? É quando você se apega ao que você não tem e esquece o que você tem. Quer ver um exemplo? A viúva da botija de azeite. Eliseu pergunta para ela: o que você tem? Eliseu não pergunta o que se foi. Eliseu pergunta pelo que ficou. O que você tem em casa? Ela falou: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então quer dizer que ela não se perdeu nas perdas. O problema não é perder, o problema é se perder nas perdas. A ponto de você esquecer que ficou um marido do teu lado. A ponto de você esquecer que ficou uma esposa guerreira do teu lado. A ponto de você esquecer que você tem filhos abençoados. A ponto de o problema não é a perda, o problema é você se esquecer do que ficou, a ponto de se esquecer de que existe um Deus que está com você, que você pertence a uma igreja sadia, que você pertence a um magrinho que te ama. Pastor. Está entendendo? Então eles usam o que tem para conquistar o que não tem. E eles não entendem que não perderam tudo porque ainda tem voz para clamar. E eles não se apegam ao que perdeu, se apegam ao que ficou. Só aqui acabou a aula. Aí eles vão gritar o que, Arthur? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Não, ele está adiantado 10 minutos. É verdade. Ó, eles disseram o quê? Tem misericórdia de? Por que não disseram tem misericórdia de mim? Porque no reino de Deus não tem espaço para o eu, só para o que é nós. Reino de Deus não é carreira solo. Reino de Deus é conjunto, é equipe, é corpo, é igreja. Tente em nome de Jesus, faça a experiência. Eu sei que você está orando 3 vezes por dia. Em uma das suas orações, dessas 3 vezes por dia, 3 vezes 7, 21 oração por semana. Em uma dessas orações, esqueça o eu e coloque o nós. Já falei, vou falar de novo. Custa nada, né? A conjugação do verbo no português é eu, tu e ele. O singular, tá? Não vou entrar no plural. No hebraico é ele, tu e depois eu. Para a gente, o eu vem primeiro. A gente já entra na escola aprendendo que o eu vem primeiro. Farinha pouca? É o adágio mais conhecido brasileiro. Ainda mais o carioca. Malandragem. O que é malandragem? É se dar bem em cima de alguém. Por que alguém se dá bem em cima de alguém? Porque está pensando só nele. Ok? Mas se Jesus fosse pensar só nele, ele chegaria e falaria assim: opa, 5 pães e 2 peixinhos é o meu café da manhã, meu almoço e minha janta. E despede a multidão. Ok? Amém? Só que 5 pães na mão e 2 peixinhos na mão do Hamilton é uma coisa, mas 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus é outra. E na mão do Hamilton tem que ser outra também. Eu tenho que pensar no meu próximo. Tem que pensar em alguém. A gente já entra aprendendo a pensar em você.
Aí depois tu pensa no próximo, que é o tu, e depois tu deixa ele para o final. Aqui não, aqui é diferente. É ele, depois vem você e depois vem eu. Então tenta colocar alguém na sua oração e esquecer de você em algumas orações na sua vida. Pastor, qual o efeito que isso vai trazer para mim? Qual o efeito que isso vai trazer para mim? Se eu te mostrar na Bíblia, você acredita? Então tá bom, vem comigo. Para onde, pastor? Para Jó, capítulo 40, ou 41, 42. Vamos lá ver o efeito que isso vai fazer na tua vida, vamos lá? Ai, meu pai do céu, pena que o relógio não para. Cadê? Ó. Tá bom, Jó 42, 10. Vou nem falar nada. O que está escrito aí, irmãos? Eu vou ler para todo mundo pegar. Ah, a Francine já até deu uma risadinha ali já, né, Francine? Ei, o que acontece quando eu oro por alguém? Vamos ver. E o Senhor Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e de tudo quanto antes possuía. Quando foi que a realidade de Jó mudou? Quando ele orou por alguém. Cabe alguém na sua oração? Ou na sua oração só dá você? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Está orando para o final, pastor? Não, eu só vou chegar onde eu quero. Venha a nós, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia nos dá hoje. Não, o pão nosso. De cada dia nos dá hoje. Perdoa minhas dívidas, não, a nossa dívida. Assim como nós perdoamos nossos devedores. E não me deixe, não nos deixe. Não precisa falar mais nada aqui, né? Precisa falar mais alguma coisa? Tem coisas que revoluciona, chama o céu para a terra. Sabe o que é? Renúncia, e quando você se anula e pensa no próximo. Não é se anular totalmente. É esquecer um pouquinho de você e pensar mais em alguém. Chama a atenção de Deus. Deus olhou e falou, vou mudar o cativeiro dele, entendi. Porque ele ora pelos amigos precisando de oração. Posso ouvir um glória? Amém. Jó está precisando de oração, irmãos. Jó não está em condição de orar, não, irmão, por alguém não. Jó está precisando de oração, mas a Bíblia diz que ele orou por alguém. Sabe por quê? Quando você está orando por alguém, você está manifestando o amor ao próximo. E Deus já conhece as suas necessidades. E Ele vê, está precisando, mas está orando por alguém. Quer dizer o quê? Você está se parecendo com Jesus, que se colocou na cruz no lugar de alguém. Deus te abençoe nessa manhã. Tem mais lição, mas